Olá amigos, amiguinhas, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores. Estejam conosco nesse momento, nos ajudando, para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje, que a gente possa entender essa aula de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós estamos hoje no livro Céu e Inferno, capítulo 7. O capítulo 7, ele trata das penas futuras segundo o Espiritismo. E esse capítulo ele tem 3 tópicos. A carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras e código penal da vida futura. Como o capítulo é longo, nós vamos fazer por partes. Tá? Então hoje nós vamos fazer a carne é fraca e o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então vamos lá, o meu aqui é na página 60. Há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Outras parecem antes dependentes do organismo e por esse motivo menos responsáveis são julgados os que as possuem. Consideram-se como tais as disposições, a cólera, a preguiça, a sensualidade, etc. Então o que ele está dizendo aqui? Que existem algumas tendências que são do espírito e algumas tendências que são do corpo físico. E que algumas pessoas usam essa desculpa para não serem julgadas, né? Então a pessoa faz alguma coisa errada e a pessoa diz, a carne é fraca. Então é uma desculpa para não ser julgado. Então o que ele diz aqui é que as duas são possíveis ou passíveis de serem julgadas sim. Então vamos continuar o nosso texto aqui. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espirituais que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas possui essa tendência porque seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Então, como nós já falamos, os filósofos, os cientistas, eles já sabem que o corpo físico é comandado pelo espírito. Então, se o corpo físico faz alguma coisa, essa coisa é feita pelo espírito. Como ele diz aqui, é um efeito e não a causa. O espírito é a causa. E ele, então, produz um efeito no corpo físico. Então, se o corpo físico errou, a culpa não é do corpo físico, e sim do espírito. O espírito é, deste modo, o artista do próprio corpo. Por ele, talhado, por assim dizer, a feição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Então o espírito vai talhando o corpo de acordo com o que ele precisa e de acordo com que as tendências que ele tem, o caráter daquele espírito. Desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro à medida que as faculdades aumentam. Então, a gente já leu também no começo do livro que algumas raças se consideravam especiais. Então, na verdade, não é a raça especial, isso é o espírito que vai se aperfeiçoando. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma sensação mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que ao glutão enche-lhe a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Então, como ele está dizendo aqui, tudo do corpo físico é o espírito que vai modificar. É o espírito que vai dar maior ou menor qualidade. O espírito ele consegue modificar o sangue, então ele consegue modificar também a bilis e outras qualidades, outros órgãos do corpo físico. Então esse exemplo que ele deu aqui, do glutão, a pessoa que gosta muito de comer, a pessoa
só de pensar num prato já saliva a boca. Então não foi o prato que fez salivar a boca, e sim o espírito que recebeu aquela informação e fez com que os órgãos da boca, né, as glândulas da boca salivassem. Certo é que a iguaria não pode excitar o órgão do paladar, uma vez que com ele não tem contato. É, pois, o espírito cuja sensibilidade é despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que outras pessoas permanecerá indiferente vista do mesmo acepip. Então, é o espírito que vai excitar a glândula ali da saliva, que vai provocar aquele desejo. Mas outras pessoas, como ele diz aqui, ficam indiferentes ao mesmo acepip. O meu tem essa palavra que é acepip, né? Esse acepip seria o prato de entrada, aquele prato que vem para chamar a atenção, né? Como para abrir o apetite, né? Então, as pessoas que gostam de comer, né? Dependendo do prato que vem de entrada, já aguça o apetite da pessoa. Outras pessoas não. Vê aquilo e não sente nada. Então é o espírito que faz com que essas glândulas se movimentem e salivem, né, e mostre para o corpo que aquilo é bom ou que aquilo é ruim ou que aquilo não tem muita importância. É ainda por esse motivo que a pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Então as lágrimas também é a mesma coisa, né? A pessoa que chora fácil. Não é o corpo físico que chora, o espírito que ele é sensível àquelas coisas e faz com que essas glândulas lacrimais forneçam o líquido para os olhos e assim as lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito do mesmo modo porque se condiciona à disposição do espírito do glutão. Então é a mesma coisa da pessoa que gosta de comer, né? Então o espírito faz com que aqueles órgãos se modifiquem para aquilo. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve encaminhar-se para estimular um temperamento bilioso. E bilioso é irritado, né? Então ele vai se encaminhar para estimular um pensamento bilioso, do que resulta não ser um homem colérico por bilioso, mas bilioso por colérico. Então, um homem, ele não fica com raiva, né, porque ele teve alguma ação, ele já tem essa ação e daí ele fica com raiva. Então é como ele diz aqui, ele é bilioso por colérico, ele já é assim. É o espírito que é assim. Então a gente não pode dizer que foi o corpo, né? E esse bilioso se refere a bilis, né? Esse derramar o fel, né? A pessoa fica nervosa, fica irritada, né? Então não é alguma coisa que faz com que essa bilis, esse fel se derrame. E sim porque já vive derramando, então qualquer coisa irrita. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia. Então o espírito, quando ele é fraco, ele deixa o corpo em estado de atonia, ou seja, deixa o corpo passivo, sensível a qualquer coisa. Então ele deixa em estado de atonia relativo ao seu caráter. Então é o caráter dele que é assim, né? Ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue com os nervos qualidades perfeitamente opostas. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobreviverem a violentas comoções morais. Então o corpo físico, ele não, nem reage a violentas comoções morais. Quem reage é o espírito, né? Então, graves desordens orgânicas aqui, né, não quer dizer que essas desordens foram do corpo físico, e sim espiritual. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se pode supor. Ora, que poderia transtornar o sangue senão as disposições morais do espírito? Então, o que poderia modificar o sangue, né? Ah, meu sangue ferve. Ferve porque o espírito é assim. É aquele espírito que é assim. A mesma situação com uma outra pessoa pode não acontecer nada.
Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Então, o espírito é a causa. Tudo que acontece no corpo físico, o espírito é a causa e não o efeito. O efeito está no corpo físico, a causa é o espírito. Então, como ele diz, é um espírito passivo, calmo, vai ter poucas reações, porém um espírito mais enérgico, mais frenético, mais violento talvez, vai ter umas reações diferentes. E nós dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por uma causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira. Então são poucos os casos que não provém do espírito, como ele diz que é um acidente. Então não foi o espírito que causou, né? A pessoa se machucou, aquela dor, aquele não é o espírito que causou, a causa é externa. Porém, né, o corpo físico vai sentir. Então algumas coisas que o corpo físico sente, poucas coisas não é ou não provém do espírito. O moral do espírito pode, nesse caso, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Excusar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. Então, só no caso dele ter sido afetado por alguma coisa externa, como dissemos no parágrafo anterior, pode-se tirar a culpa do espírito. Agora, dizer que o erro foi da carne, como diz aqui, então aí é uma maneira de burlar a própria justiça, de sair da responsabilidade, fugir da responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então, a carne não tem ação própria. Quando a gente mexe o braço, quando a gente pensa, quando a gente faz alguma coisa, isso tudo está sendo feito pelo espírito, controlado pelo espírito. Tirando o espírito, a carne não tem ação nenhuma, né? Então, quando acontece, por exemplo, como ele disse, um acidente, alguma coisa que veio externamente, o espírito não teve culpa, mas 90% é o espírito o culpado e o responsável. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime à obra material o cunho do seu gênio. Libertado dos instintos da bestialidade, embora um corpo que não é mais um tirano de sua aspiração para a espiritualidade do seu ser, é quando o homem passa a comer para viver e não mais vive para comer. Então o corpo não é um tirano. Tudo que acontece é culpa do espírito. Então o espírito, quando ele sai dos instintos animais, vamos dizer assim, ele elabora o corpo para que ele possa dominar. Então, como diz aqui, ele passa a comer para viver. Por quê? Se você não comer, você morre. E não viver para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Então a consequência é do espírito. O grau dessa consequência depende da evolução do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, quanto mais o espírito vai evoluindo, mais ele tem condições de saber o que é certo e o que é errado. Então, se errou, conhecendo, tendo conhecimento, é mais culpado do que aquele que não tem conhecimento e erra. Esta lei explica o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não a causa, todo o esforço para modificá-lo se nulifica antes as disposições morais do espírito, opondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Então a ciência, quando tratar um tipo de anomalia do corpo, tem que tratar também o espírito, como ele diz aqui, porque senão o espírito anula
aquele tratamento. Ele não vai aceitar, embora faça o tratamento, não aceita. Então, não vai sarar, não vai modificar. Por conseguinte, sobre a causa primordial é que se deve atuar. Então, deve-se atuar no espírito, né? O espírito é a causa e não no efeito. Daí, se deres coragem ao poltrão, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Então, o poltrão aqui seria um covarde, né? Então, se você dá coragem a ele, ele não vai ter mais medo. Só que essa característica covarde é do espírito, não é do corpo. Tá? Então, o corpo tem medo, mas o medo é o efeito e não a causa. A causa é o espírito que é covarde. Então, se você consegue fazer com que o espírito se modifique, automaticamente o corpo vai se modificar. Isto prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. Então, mais uma vez, toda vez que a gente vai tratar alguém fisicamente, tem que tratar também espiritualmente. Todas essas informações, né, sobre a carne fraca está lá na Revista Espírita de março de 1869. Vamos lá, se alguém tiver curiosidade, né, pode procurar a Revista Espírita 1869 e vai estar lá esse assunto, a carne é fraca, estudo psicológico e moral. E aí nós entramos então nos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. A doutrina espírita tem alguns princípios. Esses princípios são sobre as penas futuras. Nós falamos no capítulo passado sobre as penas eternas. O Espiritismo não aceita a pena eterna, não existe a pena eterna, porque todo espírito tem a chance de evoluir e se modificar e se melhorar. Mas o Espiritismo acredita sim nas penas futuras. Mesmo que você não pague agora, você vai pagar futuramente, mas vai pagar. O que você fez agora, você vai ter que ressarcir futuramente. Então, são penas futuras. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações, e são estas que lhe dão plena autoridade. Então, a doutrina espírita não está pegando coisas que já existiam. Todos esses princípios que nós vamos colocar aqui foram conseguidos por observações. E são essas observações que fez com que Kardec chegasse a esses princípios. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, o que ele está dizendo que são as almas desencarnadas ou espíritos desencarnados que vêm trazer essas informações e vêm ensinar. Preciso afirmar que não se trata, nesse caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto e ainda dominado por terrenos prejuízos. Então, essas informações não são de um espírito só. A mesma coisa a gente pode pensar quando a gente recebe ou vê cartas psicografadas. Cartas psicografadas são normalmente cartas consoladoras. Quando o assunto é sério, tem que se recorrer a vários espíritos ou vários médios falando o mesmo assunto. Aí sim podemos confiar. Então, no caso de Kardec, eram psicografias, ele recebia essas psicografias de vários espíritos sobre aquele assunto. Então, coincidindo todas as informações, aí sim aceita-se a pesquisa, como ele diz aqui, né? Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Então, novamente, não é só um médio, como ele diz aqui, não é a revelação feita por um médio só. São vários espíritos, vários médios, porque senão pode ter influência do médium com relação ao assunto. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias
desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Então, como ele diz aqui, vários auxiliares, outros tantos auxiliares, vários médiuns, esparramados ou disseminados pelo mundo. Kardec se correspondia com 40 países. Naquela época era difícil se mandar uma carta de um país para o outro. Então imagina-se quanto tempo levou essas correspondências. Mas ele se correspondia. E não existia a influência do meio, do local, do lugar, das pessoas. Então cada médium estava num lugar, num ambiente, teve um tipo de ensino, de cultura, e todas as respostas coincidiam. E aí ele aproveitou essas respostas para colocar aqui no livro. E também, e não obrigava ninguém, nenhum dos médios, a seguirem uma crença ou outra, cada um com a sua crença, mas mandando as informações de acordo com a pergunta ou com o assunto. Isso tudo, essas determinações aqui, está lá no capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Perguntas 443, 444, que trata desse assunto. Esses princípios da doutrina espírita é a maneira como Kardec fez ou usou para que a gente tivesse a doutrina como um todo. Então, essa explicação final aí, de que foram consultados vários espíritos, vários médiuns de vários lugares para chegar no ponto que se chegou, no ponto da doutrina, para chegar à conclusão que a doutrina espírita tem sobre todos os assuntos. Então, se a gente pegar o Livro dos Espíritos, lá nas introduções, todas as introduções explicam exatamente como a doutrina foi criada, vamos dizer assim. O Espiritismo sempre existiu, mas essa doutrina, os livros de Kardec foram criados assim, dessa maneira, usando vários espíritos, vários médiuns de vários lugares, compilando as informações. E essas informações foram catalogadas por assuntos. Kardec pesquisou 13.500 assuntos. Desses 13.500 assuntos, ele dividiu em 156 assuntos que estão no Livro dos Espíritos. Esses 156 assuntos estão divididos em 1.019 questões. Tudo isso depois explanado mais nos outros 4 livros, que são a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Então aí está o princípio da doutrina espírita, a base. Por que é assim? Não existe um homem só que criou, não existe um médium só que falou, não existe um espírito só que falou. Foram um conjunto de coisas, de lugares e de pessoas. E de espíritos também. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Na semana que vem nós vamos falar das penas da vida futura. Código Penal da vida futura. É extenso, tem 30 e tantas questões. Então, para que a gente não comece hoje e deixe pela metade, nós vamos deixar para a aula que vem. Gostaria de novamente pedir que quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça lá uma postagem, assista às aulas, dá uma opinião, o que achou, tá bom assim, dá para melhorar, tem alguma pergunta, E nós ficamos agradecidos quando a gente recebe uma informação de alguém, sabendo que a gente pode melhorar aquilo, modificar, fazer de uma maneira melhor. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe.